A Prefeitura Municipal do Natal decretou nos últimos dias estado de emergência, envolvendo a questão do litoral da cidade de Natal e, sobretudo, demonstrando uma preocupação muito grande com a questão do Morro do Careca. Para falar sobre isso, as implicações desse estado de emergência e mais do que desse decreto de emergência, e mais do que isso, o porquê desse decreto. Eu recebo aqui para conversar com a gente Fernanda Jucá, ela que é chefe de vistorias da Defesa Civil da capital Potiguar. Fernanda Jucá, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui. Esse decreto de emergência, por quê, Fernanda? Veja, esse decreto de emergência, a gente percebeu da necessidade dele, né, diante de uma maré que a gente teve aqui super alta, em Natal, da quarta para quinta-feira, que se repetiu também de quinta para sexta. E aí a gente identificou algumas estruturas nossas afetadas e estruturas privadas também, né? A gente teve dois dissipadores de drenagem que sofreram tombamento de blocos, recém-feitos esses dissipadores pela Prefeitura. Identificamos também desabamento de rampas de acesso à praia do Hotel Rifoles, alguns muros de contenção do Hotel Aran também foram afetados, vieram a cair, né, sofreram colapso. E tivemos também hotéis na via costeira afetados pela essa supermaré, né? A gente está atualmente, Ana, num período que a gente tem fortes ventos e tendência de maré alta. E temos também uma previsão de uma maré tão grande quanto essa que afetou a gente aqui a alguns dias, aproximadamente dia 17 e 18 de outubro. Então, diante dessa situação e diante do que a gente já vinha monitorando também no Morro do Careca, onde a gente tem uma erosão bastante acentuada, e em todo o nosso litoral, na nossa costa, né, a gente optou pela necessidade de situação de emergência, para a gente poder agir rapidamente nessa situação. Agora, Fernanda Jucá, a gente conversou, e eu digo a reportagem da Band conversou com o professor Rodrigo de Freitas. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ele considerou inócua as ações que a Prefeitura Municipal do Natal está fazendo no Morro do Careca por um motivo muito simples. Ele disse que não há risco de erosão no Morro do Careca e, inclusive, trouxe uma análise técnica daquelas aparentes aberturas que surgiram no Morro do Careca. Como é que a senhora recebe essa argumentação técnica do professor Rodrigo? Olha, a gente tem ali no Morro do Careca realmente várias aberturas, incisões que a gente chama, formação até quase de cavernas, né? Mas a gente tem lá no morro relatórios anteriores, inclusive, aproximadamente 1 ano e meio da Defesa Civil, nós tivemos lá, localizamos essas situações, né? Identificamos essas situações. Nós percebemos agora, na nova vistoria, que isso avançou bastante, ou seja, o morro está realmente recuando. Observamos partes da falésia que já tombaram, elas já soltaram da base do morro, porque a maré ela vem avançando e vem derrubando isso. Tem informação da Prefeitura contradiz com a análise técnica do professor. Eu não tive acesso à análise técnica do professor, mas eu posso dizer para você que o nosso parecer, indicando essa situação do Morro do Careca, ele inclusive está embasado em outras pesquisas anteriores, inclusive numa vistoria que foi feita também, novamente, essa nossa vistoria ela foi multidisciplinar, né? Nós fizemos ela também com um professor da Universidade, Petronilo, professor Petronilo, ele é geógrafo também, doutor e pós-doutor nessa área de erosão costeira, e ele também identificou com a gente essa situação de erosão bastante preocupante. A gente tem, para além desse relatório também, da nossa vistoria e do professor Petronilo, a gente tem um relatório do Sistema Geológico do Brasil, que indica uma erosão, uma situação de muito alto risco no Morro do Careca. Então, por que não foi feito algo antes, Fernanda Jucá? Justo agora, quando a engorda está em polêmica, e aí eu já vou emendar um assunto no outro. Esse decreto de emergência não foi uma cobertura ou um colchão para o processo de engorda? Olha, não. Na verdade, apesar desse relatório da SGB, né, ter sido feito no ano passado, do meio para o fim do ano passado, a gente vinha acompanhando essa situação do morro, né? E o decreto não foi necessariamente por causa da engorda. A gente notou a situação do decreto, principalmente porque as nossas estruturas elas estavam sendo afetadas. Então foi coincidência? Foi coincidência. Da Na engorda verdade, com o decreto. isso está tudo relacionado, né, Ana? Porque assim, a nossa costa, toda a praia de Ponta Negra, a engorda ela já vem sendo discutida há muito tempo. Isso já vem sendo avaliado, inclusive apontado como única solução para a gente conter a erosão marinha, ser a engorda, né? Não é que o decreto foi motivado para dar andamento à engorda, isso é leviano afirmar isso, né? A gente teve uma situação de estruturas afetadas, a gente tem um morro que ele já vem sofrendo, né?
Se fosse assim, a gente teria decretado só por causa do morro antes, tá entendendo? Então, a gente não teve essa situação só simplesmente por causa da engorda. A engorda ela já vem nesse processo, ela já vinha de uma situação que é necessária, que é apontada como importante e necessária para conter essa erosão, apontada inclusive por diversos estudos, certo? Inclusive o próprio EIA-RIMA e os licenciamentos que foram emitidos pelo IDEMA. Mas a gente viu as nossas estruturas sendo afetadas. O nosso dissipador de drenagem, ele sofreu tombamento da terça para quarta-feira. Ele tinha tombado uns blocos, a empresa veio, recolocou, remontou esses blocos. Da quarta para quinta-feira, eles caíram novamente. E a gente teve essa maré alta que combinou com esses colapsos, né, dos muros de contenção dos hotéis, da rampa de acesso, do Hotel Vila do Mar. A gente recebeu, o prefeito recebeu os hoteleiros bastante preocupados com essa situação, principalmente diante da próxima maré que a gente tem no mês que vem. Agora, Então, Fernanda tudo Jucá, isso fez com que a gente percebesse que os esforços que a gente estava fazendo ali na nossa própria estrutura, que os hotéis estavam tendo de estruturas prontas já, de muros de contenção sólidos que foram afetados, a gente viu que isso estava sendo em vão. Então, a gente realmente precisou dessas ações emergenciais. e diante desse relato que a senhora traz agora, usar saco de areia não é ser amador demais? É uma situação realmente temporária e emergencial, né? Porque, assim, como a gente vem já discutindo, né? A única solução apontada em todos os estudos é a engorda. Então, a gente não teria outra solução ali para colocar que não fosse afetar tão gravemente o ambiente para que fosse resolver. Então, qual seria a solução agora que a gente faria para resolver, se não a engorda? A gente precisa dessas ações de sacos de areia emergencial no intuito de proteger as pessoas de ficarem naquela Vamos ficar área. até os 90 dias para a engorda? Até os 90 dias. Esses sacos de areia? Esses sacos de areia, eles são só até a engorda alcançar. No momento que a engorda chegar nessa estrutura, ela for recuperada, os hotéis forem recuperados suas estruturas, esses sacos de areia eles vão sair. E essas medidas emergenciais adotadas pela Prefeitura, elas serão suficientes para essas próximas previsões de marés que a senhora trouxe agora no início da entrevista? Elas são uma tentativa, né? A gente não tem como garantir que elas vão segurar, mas é como eu estou dizendo, a única opção que a gente tem agora de baixo impacto ambiental seria fazer essas barricadas na tentativa de diminuir a energia das ondas. A gente sabe que a onda da semana passada ela foi muito forte, que causou esses colapsos. A nossa expectativa é que, se a engorda não alcançar esse momento, né, até a próxima maré, se ela não chegar nesses pontos que foram afetados até a próxima maré, a gente está contando com uma medida de proteção temporária e emergencial, que são os sacos de areia, na tentativa de diminuir um pouco a energia dessas ondas, para que essas estruturas que já estão colapsadas, que já estão afetadas, não venham a piorar. Então, é realmente uma tentativa temporária e emergencial, porque a gente não encontrou nenhuma outra solução que fosse resolver isso e segurar essas marés. Essa maré alta que aconteceu na semana passada, a senhora relatou aqui, já a previsão de uma nova maré alta. Então, não havia previsão dessa primeira maré da semana passada? Onde é que eu quero chegar? Não havia como a Prefeitura ter atuado preventivamente com ações mais eficazes para evitar os danos que a senhora relatou aqui? A gente não esperava que essa maré fosse causar tantos danos, né? E a gente também não tinha recebido nenhum alerta de ondas altas. A gente vem recebendo até alertas de ventos fortes, mas nem sempre isso vai impactar diretamente dessa forma. A gente não esperava que essa maré fosse causar tantos danos, né? E assim, a Prefeitura já vem há um tempo tentando lutar contra essas ações da erosão marinha, tanto que existe o processo da engorda há um bom tempo. Então, chegou num ponto realmente que as estruturas elas não resistiram. O processo da engorda ele vinha correndo, vinha acontecendo, né? Com seus percalços ou não, mas ele vinha acontecendo naturalmente, até a gente ter o problema da jazida, né, que também estava tentando ser solucionado no seu curso normal e, infelizmente, a gente teve essa maré que afetou não só o litoral do Natal, mas também o Tibau do Sul, que tiveram várias barracas, vários comércios que foram afetados. A gente realmente não tinha como se preparar para isso, esperando que essa maré fosse causar esse impacto desse tamanho. Então, o sistema de alerta da Prefeitura falhou? A Prefeitura ela recebe informações dos órgãos de monitoramento. Então, houve uma né? falha desses órgãos. A gente teve a gente não recebeu a informação desse nível de maré que pudesse afetar desse tipo. Qual foi o órgão que falhou, Fernanda Jucá? Olha, a gente recebe alertas do SEMADEM de eventos extremos, né? Como eu disse, essa maré a gente não esperava que ela fosse causar tanto impacto. A gente tem, por exemplo, a gente recebe sempre eventos
alertas de eventos extremos para ventos, para chuva, e diante disso a gente vai tentando se preparar, mas a gente não tem como garantir que isso vai causar um impacto esperado. Assim como a gente não recebeu informação de maré alta desse tipo que fosse causar um impacto tão grande. Haviam outros alertas antes alertas menores, antes desse fato, desse evento da semana passada, Fernanda? Que a gente tenha recebido de maré alta, não. Ou seja, não houve imprudência da prefeitura de não ter ocorrido, de não ter feito algo a mais para evitar os danos da semana passada? Veja, pode ter havido alguma falha dos órgãos de monitoramento para informar a situação dessa maré, né? Mas, como eu digo, a prefeitura ela vinha trabalhando na única solução apontada nos estudos, que era a engorda. Então, a gente não tinha como tentar uma solução antes, já que essa solução não tinha como ser apontada. E nem a gente tinha como prever o impacto que isso ia causar nos hotéis, né? A gente vem, há um tempo, os órgãos vêm alertando da situação crítica da erosão em toda a via costeira, em toda a praia de Ponta Negra, né? Tanto que a gente vinha trabalhando na engorda. Infelizmente, a gente não conseguiu caminhar a tempo, né? Com o curso normal da obra que ela vinha sendo prevista, né? E culminou com essa ação, com esse colapso dessas estruturas. A senhora traz a questão de impacto. Agora, a nova jazida para engorda da Praia de Ponta Negra, ela não tem licença, o próprio IDEMA disse isso. Então, isso também não coloca em situação de vulnerabilidade que essa jazida sem licença possa trazer um impacto para a praia e danos maiores? Essa jazida, ela não tem a licença de exploração, que é o que está sendo feito agora, né? Mas estão sendo feitos os estudos e até agora todos os estudos estão indicando que a gente não vai ter impacto ambiental ali para aquela jazida. Então, assim, o licenciamento, apesar da gente estar correndo com a engorda agora, né? Devido ao decreto de situação de emergência, isso não impede que a gente venha concluindo esses estudos, caminhando com esses estudos e apresentar eles pós esse período que ele for concluído. Até agora, os estudos estão mostrando que a areia é adequada, que inclusive o impacto ambiental dela é bem menor do que a previsão que havia sido feita da jazida que havia sido licenciada, né? Que quando foi começar a explorada não conseguiu obter o material esperado. Os impactos que a gente tem até agora da empresa que está conduzindo essa exploração, que é a empresa Caruso, a mesma empresa que fez a engorda de Balneário Camboriú, de Itapema, de praias em Maceió. Então, a gente tem a indicação dessa empresa que está concluindo esses estudos e que está explorando esse material de que a qualidade dela é muito melhor do que a que havia sido prevista antes. E o impacto ambiental é bem menor. Mas como é que a gente começa, então? A prefeitura divulgou que recomeçou a engorda. Como é que a gente recomeça a engorda sem concluir o estudo dessa jazida de onde a areia já começou a ser retirada? Isso não é imprudência? A gente só começou a engorda depois que viu o tipo de material que tinha. Então, Mas assim, os estudos de impacto não foram concluídos. Mas é porque isso leva um tempo, né? E a gente não tinha mais esse tempo, visto que as nossas estruturas estão colapsando. E aí, nesse contexto, então, a gente ainda não tem o estudo sobre o impacto e já retirar a areia para fazer engorda para evitar um impacto. Concorda que é um choque, Fernanda Jucá? A gente tem essas análises que estão sendo feitas concomitantemente, né? Então, assim, embora não tenha sido apresentado agora, imediatamente, esses impactos, né? E, inclusive, a gente havia já solicitado ao IDEMA antes quais seriam os estudos necessários, né? Caso a gente encontrasse uma nova jazida, a gente não havia tido resposta. Então, tudo isso está sendo conduzido da maneira mais adequada possível diante da situação que a gente tem, de uma previsão de maré tão alta quanto a que passou. O que está sendo feito? A senhora disse aqui que houve uma falha no monitoramento, que não houve o alerta. E daqui para frente, o que está sendo feito, inclusive com os órgãos de monitoramento, para evitar essa ausência, essa omissão, enfim, essa falha? A gente está andando agora com essas medidas emergenciais, né? Mas com tentar os órgãos evitar lá? as pessoas. A gente não tem acesso aos órgãos para fazer com que eles emitam esses alertas. Então, a gente está contando com a informação que venha certa. A gente está contando com a informação de tábuas de maré que a gente tem do porto, né? Do Porto de Natal, que é emitido pela Marinha. Que a maré tem o mesmo nível da que impactou. Então, se a gente sabe que essa maré causou esse impacto, a gente espera, nesse momento, que ela também cause impactos tão grandes quanto. Então, a gente está caminhando agora, nesse momento, com essas medidas emergenciais, na tentativa de diminuir, mitigar essas ações que podem acontecer. Qual é o ponto de maior vulnerabilidade hoje no litoral natalense que a senhora destacaria?
A gente tem esses hotéis que já colapsaram, né? Que é um ponto Colapsar quer dizer o quê? Eles estão já mais o muro caiu. O muro caiu e Isso. aí as pessoas não estão mais tendo acesso à praia desses hotéis? É Isso, essas escadarias elas Elas estão estão interditadas. interditadas. E a gente tem o Morro do Careca, devido ao impacto que pode existir ali, né, no nosso patrimônio e também das partes de falésia que podem se desprender. Então, a gente tem esses pontos mais críticos nesse momento. Fernanda Jucá, chefe de vistoria da Defesa Civil. Muito obrigada, Fernanda, por sua participação. A gente que agradece. Obrigada. Obrigada. Tá aí mais informações sobre essa situação, esse decreto de emergência emitido, assinado pelo prefeito da cidade do Natal, Álvaro Dias. A partir dessas informações, e claro que você acompanha todo o noticiário aqui na nossa Band, com os desdobramentos de erosão, de engorda, do avanço do mar e dos prejuízos, claro, que tudo isso causa.